Bom dia, alunos. Vamos continuar o assunto sistema endócrino, vendo outras glândulas hoje, ok? Continuando a falar sobre a glândula tireoide, vamos falar sobre um hormônio denominado calcitonina. A calcitonina é responsável pelo controle do nível de cálcio no sangue e assim estimula a incorporação de cálcio nos ossos e aí diminui a concentração de cálcio no sangue. Esse controle é feito impedindo a reabsorção de cálcio dos ossos, diminuindo a absorção de cálcio pelos intestinos e aumentando a excreção pelos rins. É importante lembrar que hormônios são substâncias que devem estar sempre em concentrações adequadas, nem a mais nem a menos. Por exemplo, um aumento da calcitonina pode ocasionar hipocalcitonismo, que é, na maioria das vezes, de origem nutricional. Então, quando há aumento de cálcio no sangue, ocorre estímulo à produção de calcitonina, que vai atuar nos ossos, e aí teremos aumento da deposição de cálcio nos ossos e diminuição da concentração de cálcio no sangue. Nesse aspecto, temos que analisar outro grupo de glândulas que funcionam em harmonia com a glândula tireoide, as glândulas paratireoides. Elas são em número de 4 e ficam aderidas à parte posterior da tireoide. Essas glândulas produzem um hormônio responsável pelo aumento do nível de cálcio no sangue e é denominada paratormônio. Vamos ver então como acontece o controle das taxas de cálcio no sangue. A taxa normal de cálcio no sangue é em torno de 9 a 11 miligramas por 100 mililitros de sangue e é regulado pela ação conjunta das glândulas tireoide e paratireoide, por meio de seus hormônios calcitonina e paratormônio, respectivamente. Então, a diminuição de cálcio no sangue estimula as glândulas paratireoides a secretar paratormônio. Esse hormônio atua primeiramente sobre os ossos, provocando liberação de cálcio. Também atua sobre o intestino, aumentando a absorção de cálcio dos alimentos. E também atua sobre os rins, aumentando a reabsorção de cálcio contida na urina inicial. Essas ações conjuntas levam ao aumento de nível de cálcio no sangue. O aumento da concentração de cálcio no sangue, por sua vez, estimula a glândula tireoide a secretar o hormônio calcitonina, cujos efeitos são inversos aos do hormônio paratormônio. A calcitonina aumenta a deposição de cálcio nos ossos, reduz a absorção de cálcio pelos intestinos e diminui a reabsorção de cálcio pelos túbulos renais. E essas ações levam à diminuição do nível de cálcio do sangue. Se uma pessoa tiver alguma disfunção das glândulas paratireoides, com redução na produção de paratormônio, haverá diminuição de cálcio no sangue, levando as células musculares e esqueléticas a se contraírem compulsivamente. O caso da pessoa não seja tratada com administração de paratormônio ou de cálcio, pode acontecer uma contração intermitente dos músculos, quando chamamos de tetania muscular, apesar de não ter nada a ver com a bactéria causadora do tétano, a Clostridium tetani, tá? E pode até mesmo levar à morte. Podemos dizer então que a calcitonina e o paratormônio têm funções antagônicas, isso é, contrárias, apesar de serem produzidas por glândulas diferentes. A outra glândula é o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista. Nós já estudamos o pâncreas quando estudamos o sistema digestório, né? Porque ele vai produzir o suco pancreático, que além de ter suas funções enzimáticas, vai atuar na diminuição da acidez do quimo e aí protege o duodeno. Vocês lembram? Hoje nós vamos estudar a função endócrina do pâncreas. A parte endócrina do pâncreas é constituída por centenas de aglomerados de células denominadas ilhotas de Langerhans. E essas têm dois tipos de células beta,
que representam 70% e produzem o hormônio insulina, e o tipo alfa, responsável pela produção do hormônio glucagon. Ambos estão relacionados com o metabolismo da glicose. Quando nos alimentamos de carboidratos, isso é, de açúcares, a taxa de glicose no nosso sangue aumenta, após a absorção no duodeno. A insulina, que é um hormônio produzido pelo pâncreas, facilita a absorção de glicose pelos músculos esqueléticos, pelo fígado e pelas células do tecido gorduroso. E isso leva a uma diminuição na concentração da glicose circulante no sangue. Nas células musculares e nas células do fígado, a insulina promove a união das moléculas de glicose entre si e a formação de glicogênio, que é uma reserva de glicose para um momento de jejum. Quando realizamos esforços musculares intensos, o glicogênio dos músculos é quebrado e é originado, então, moléculas de glicose que são usadas como combustível na respiração celular para a produção de energia. Nos intervalos entre as refeições, o glicogênio armazenado no fígado é quebrado, liberando glicose no sangue para o uso das demais células do corpo, então. E o glucagon, que é um outro hormônio produzido pelo pâncreas. Ele tem um efeito inverso ao da insulina. Ele leva ao aumento do nível de glicose no sangue. Esse hormônio estimula a transformação do glicogênio em glicose no fígado e também de outros nutrientes em glicose. Portanto, insulina e glucagon têm efeitos antagônicos no nosso corpo. Então vejam aqui no desenho, vamos ver como eu falei, a gente come, aumenta a taxa de glicose no sangue, que estimula as células beta a produzirem insulina. O fígado, então, vai absorver essa glicose do sangue e armazenar sob a forma de glicogênio, se ela não for usada, E aí acontece uma baixa da taxa de glicose no sangue. E aí vai inibir as células beta e vai estimular as células alfa a produzir o glucagon. E aí o fígado vai quebrar esse glicogênio que foi guardado e liberar glicose novamente. Então o ciclo se fecha. A alta de glicose estimula as células beta e inibe as células alfa. A baixa de glicose inibe as células beta e estimula as células alfa. As células beta produzem insulina e as células alfa produzem o glucagon. Então, eles são hormônios que agem de forma antagônica. Agora vamos falar quando as coisas saem errado. Um exemplo é a diabetes mellitus, também chamado de diabetes tipo 1 e diabetes juvenil. É o primeiro tipo que a gente vai falar. Bem, normalmente o nível de glicose no sangue, chamado de normoglicemia, é em torno de 90 mg de glicose por 100 ml de sangue. E esse valor é mantido pela ação conjunta da insulina e do glucagon. Por exemplo, como eu falei, depois de uma refeição, a concentração de glicose no sangue aumenta, porque houve a absorção de açúcar dos alimentos pelo intestino. Aí, esse aumento da glicemia estimula as células beta a secretar insulina. Sob a ação da insulina, todas as células passam a absorver mais glicose, o que acarreta em uma diminuição da concentração desse açúcar no sangue até os níveis normais. Se a pessoa passa muitas horas sem comer, em jejum, a concentração de glicose no sangue diminui e as células alfa, então, são estimuladas a secretar o glucagon. O que o glucagon faz? Esse hormônio no fígado passa a converter glicogênio, que é a reserva de glicose no fígado, em glicose novamente, e aí libera esse açúcar no sangue. A insulina está relacionada com um distúrbio hormonal conhecido como diabetes mellitus, que é quando uma pessoa apresenta níveis elevados de glicose no sangue.
essa pessoa é chamada de diabética e ela elimina grande volume de urina, uma vez que a alta quantidade de glicose no filtrado glomerular causa diminuição na reabsorção de água pelos túbulos renais, então a pessoa vai urinar mais, vai eliminar mais água na urina. Além disso, o diabético degrada gorduras e proteínas para obter energia, o que pode causar um emagrecimento e também fraqueza. Como eu falei, há 2 tipos de diabetes. Vamos falar sobre o tipo 1, também chamado de diabetes juvenil. Esse diabetes se manifesta em jovens, antes dos 40 anos de idade, e é causada pela redução acentuada de células beta do pâncreas. E aí, consequentemente, há uma deficiência na produção de insulina. Esse tipo de diabetes afeta cerca de 10% somente dos diabéticos, e eles são chamados de insulino-dependentes, pois eles precisam receber injeções de insulina diariamente. Essa doença não tem cura e requer diagnóstico e tratamento constante. Pode ser crônico, podendo durar anos ou a vida inteira, ou crítico, necessitando de atendimento de emergência às vezes. Os sintomas variam se a pessoa está com hipo ou hiperglicemia, mas geralmente o doente tem muita sede, micção frequente, como eu falei, tem fome, tem cansaço e a visão é turva. A pessoa deve ser acompanhada regularmente e deve medir a dose de açúcar no sangue constantemente, controlar a alimentação e praticar exercícios físicos. Ela é considerada uma doença autoimune. Lesões e placas nos vasos sanguíneos que comprometem a oxigenação dos órgãos, e acontece um elevado risco de infarto e também de acidente vascular cerebral. Também ela pode causar danos à retina e pode levar à cegueira. Falência renal, comprometimento dos nervos periféricos, que compromete a sensibilidade, o que pode levar, em última análise, à amputação de partes do corpo, como os pés, devido a feridas que não cicatrizam pela proliferação bacteriana, porque é uma área com muito açúcar, então é tudo que a bactéria gosta. E como há comprometimento dos nervos, muitas vezes as pessoas nem percebem que se machucaram. É uma doença causada por fatores genéticos e cujos gatilhos ainda não são totalmente conhecidos pela ciência. E não há medidas de prevenção capazes de evitar o diabetes tipo 1. Ela pode se manifestar, por exemplo, o gatilho pode variar muito. O diagnóstico é feito por um médico que pede exame de sangue e que deve ser feito em jejum. Se o resultado for maior do que 120, que é 2 vezes seguidas, a pessoa é considerada, 126, desculpa, é considerada diabética. O médico também pode pedir um exame conhecido como curva glicêmica, que 2 horas antes da retirada do sangue, o paciente toma um copo de água com uma solução bem açucarada. Se a análise indicar o valor de 200 miligramas, a doença está comprovada. Essa pessoa deve fazer uma dieta e priorizar alimentos integrais, ricos em fibras, em detrimento de aqueles com carboidratos simples, como pão e massas brancas, por exemplo. A supervisão de um nutricionista é muito importante para tirar dúvidas quanto à alimentação. Diabetes tipo 2. Ela geralmente se desenvolve depois dos 30, 40 anos de idade e a pessoa apresenta níveis praticamente normais de insulina no sangue, mas sofre uma redução no número de receptores de insulina nas membranas das células musculares e adiposas. Com isso, diminui a capacidade dessas células de absorver a glicose do sangue. Esse tipo também requer diagnóstico médico e os sintomas também incluem aumento da sede, micção frequente,
fome, cansaço e também visão turva, mas em alguns casos pode não haver sintomas. O tratamento inclui exercícios físicos diários, uma dieta equilibrada e medicamentos. Ela está diretamente relacionada ao sobrepeso, ao sedentarismo, triglicerídeos elevados, a pressão alta, hipertensão e maus hábitos alimentares. Deixa os pacientes mais vulneráveis a derrames e também a infartos, já que a diabetes tipo 2 dificulta a passagem de sangue pelas artérias. Em alguns casos, é necessário usar insulina, sempre com orientação médica e também orientação de um nutricionista para controlar a dieta. E também é aconselhável, como eu falei, a prática de exercícios físicos. Está sendo uma preocupação grande na saúde pública do Brasil pelo aumento do número de pessoas sedentárias, principalmente durante a pandemia, o aumento do número de pessoas com sobrepeso e pessoas obesas e principalmente também caso de obesidade ainda em crianças. Nesse slide aqui nós vamos ver a simulação do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, em comparação com uma pessoa saudável. Então, no diabetes tipo 1, não há produção de insulina, E no tipo 2, apesar do pâncreas produzir insulinas, não há receptores suficientes, que permitam a combinação da insulina com a glicose, fazendo com que haja muita glicose no sangue e falta de glicose dentro da célula. Um sinal verde para taxas de até 99 miligramas. Um sinal amarelo para a taxa de 100 a 125 e vermelho para mais de 126. Essa outra figura aqui mostra que a quantidade de açúcar no sangue, no caso de pessoas diabéticas, é muito maior no sangue do que de uma pessoa normal. Então essas bolinhas alaranjadas aqui estão representando o açúcar, E a pessoa que tem diabetes tem muito mais açúcar no sangue do que uma pessoa normal. E essa outra aqui está dizendo que a insulina estimula as células a remover a glicose do sangue, como nós já vimos, Outra glândula que nós vamos falar são as glândulas suprarrenais. Elas se localizam sobre os rins, aqui acima dos rins, ou em cima dos rins, e ela é composta de medula e córtex, que é a medula é a porção mais interna e o córtex é a porção mais externa. A parte medular das suprarrenais produz 2 hormônios, a adrenalina, ou também conhecida como epinefrina, e a noradrenalina, e também conhecida como norepinefrina. Durante uma situação de estresse, ou de um susto, ou de uma grande emoção, por exemplo, o sistema nervoso estimula a parte medular da suprarrenal a liberar adrenalina no sangue. E sob a ação desse hormônio, os vasos sanguíneos da pele se contraem e a pessoa fica pálida, É como a gente diz, a pessoa ficou branca de susto, porque o sangue passa a se concentrar nos músculos e nos órgãos internos, e aí prepara o organismo para uma resposta vigorosa. A adrenalina também causa taquicardia, também causa aumento da pressão arterial e uma maior excitabilidade do sistema nervoso. Essas alterações no metabolismo permitem que o organismo dê uma resposta rápida em uma situação de emergência. A noradrenalina é liberada em doses mais ou menos constantes, independentemente da liberação de adrenalina. A sua principal função é manter a pressão sanguínea em níveis normais e também transmitir sinais nervosos que ajudam a regular as funções cerebrais importantes como o humor, a concentração e a atenção e a memória. A noradrenalina é usada em UTIs
nas manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Neste caso, a droga é usada como vasoconstritora e também é usada em casos de choque séptico, quando a noradrenalina é utilizada como uma droga vasopressora, uma vez que no choque séptico é comum um aumento da vasodilatação, o que ocasiona a hipopressão arterial. A adrenalina é chamada de hormônio do medo. Vocês já perceberam que quando, por exemplo, estamos passando por uma rua e de repente o cachorro tenta nos morder, né, com esse susto, facilmente nós conseguimos subir num muro alto ou mesmo correr mais do que o normal. Pois bem, quando recebemos um golpe físico, muitas vezes revidamos com outro golpe também físico em grande intensidade, que normalmente não teríamos capacidade de fazer, né? E depois que o susto passa, nós vamos nos surpreender ao ver do que nós fomos capazes de fazer. Pois bem, essa é uma reação momentânea causada por uma descarga a mais de adrenalina que nos leva a ter uma reação, um comportamento muito maior do que o normal, do que normalmente nós teríamos. Mas o sistema nervoso acelerou e aumentou a liberação de adrenalina no nosso corpo e deixou o nosso corpo pronto para responder a um ataque surpresa. É uma defesa do organismo. Vocês já ouviram falar que a adrenalina vicia? Pois bem, o vício não é especialmente em adrenalina, e sim em 3 substâncias e na sensação de prazer que essas substâncias trazem: a adrenalina, endorfina e dopamina. Já já nós falaremos sobre isso. A parte do córtex produz hormônios genericamente conhecidos como corticosteroides. Um grupo deles atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras. Esse processo aumenta a quantidade de glicose disponível para ser usada como combustível em casos de resposta a uma situação estressante. O principal hormônio desse tipo é o cortisol, que é também conhecido como hidrocortisona, porque essa substância tem a propriedade de deprimir o sistema de defesa corporal e torna o organismo mais suscetível a infecções. Outro grupo regula o balanço de água e de sais no organismo, que é a aldosterona. Por exemplo, ela é um hormônio que aumenta a retenção de íons de sódio pelos rins, causando retenção de água no corpo e, consequentemente, aumenta a pressão sanguínea. A liberação de aldosterona é controlada por substâncias produzidas pelo fígado e pelos rins em resposta a variações na concentração de sais no sangue. Em casos de depressão emocional, pode atuar sobre o hipotálamo, afetando as glândulas suprarrenais. E isso possibilita que aconteça o aumento da pressão sanguínea e também possibilita outras alterações metabólicas, como alterações no aproveitamento da glicose. E a persistência de uma situação como essa, de estresse, pode resultar em doenças como a depressão do sistema imunitário, por exemplo, e o que torna o indivíduo mais suscetível a infecções, e isso contribui para o surgimento de úlceras, também pode aumentar a pressão, pode causar aterosclerose e até diabetes mellitus. E também atualmente acredita-se que este quadro de depressão pode levar ao aparecimento de diversos tipos de cânceres. Então aqui está resumindo tudo o que falamos antes sobre as funções desempenhadas por esses 2 hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais. O nível do cortisol pode provocar sintomas como ganho de peso, acúmulo de gordura no pescoço e nos ombros, estrias no abdômen, crescimento excessivo de pelos nas mulheres, menstruações irregulares, também fraqueza e perda de massa muscular nas pernas, depressão e mau humor e também osteoporose.
Voltando a falar sobre o vício, entre aspas, em adrenalina, vamos citar aqui um exemplo. Uma pessoa que é um surfista de ondas gigantes ou salta de bump jump, esses esportes radicais. Quando o surfista, por exemplo, está passando parafina na prancha, ele recebe uma descarga de adrenalina, que é o mediador químico que prepara o corpo para duas reações primordiais à vida: a fuga e a luta. E daí vem o aumento da frequência cardíaca, a dilatação das pupilas e a redistribuição do fluxo sanguíneo, que manda mais sangue para os músculos. E aí, durante a prática do esporte, entra em ação a endorfina, que é um outro mediador químico que tem a capacidade de amortecer a dor e também o desconforto provocados por eventuais lesões durante a prática do esporte. Daí muita gente só percebe que se machucou depois que a atividade acaba, e aí o corpo, entre aspas, esfria. Por fim, entra em cena a dopamina, que atua no centro do prazer do sistema nervoso e é o hormônio responsável pela sensação de satisfação ao final de um campeonato, de uma prova. Algumas pessoas têm uma regulagem diferenciada de dopamina. Quanto maior a quantidade liberada, mais o indivíduo precisa dela, e se ficar sem a sua dose diária de dopamina, pode até entrar em um estado de depressão ou se tornar agressivo. Alguns psicólogos atualmente afirmam que isso pode se tornar um tipo de vício, mas muito ainda se tem que descobrir sobre esse assunto. Lógico que nem se pode afirmar que todo atleta de esporte radical é um viciado, claro, ele não é um viciado em correr riscos, mas há uma chance maior que ele se envolva em situações de grande risco. Para terminar essa aula, alunos, eu gostaria de ler para vocês, falar para vocês um quadrinho que eu li, tá? E algumas atitudes menos perigosas, vamos dizer assim, que podem igualmente causar aquele sentimento gostoso de felicidade. Por exemplo, 4 segredos para estimular a felicidade. Para produzir dopamina, que é a recompensa química, você pode completar uma tarefa, comer uma comida saudável, dormir o suficiente, comemorar pequenas vitórias, praticar o autocuidado. Para produzir serotonina, que é chamado estabilizador de humor, você pode meditar, correr, se expor ao sol, caminhar na natureza ou fazer natação. Para produzir endorfina, que é chamado analgésico, você pode rir, usar óleos essenciais, assistir uma comédia, comer um chocolate amargo ou praticar exercícios. Para produzir ocitocina, que é o hormônio do amor, você pode brincar com um animal, ficar de mãos dadas, abraçar alguém, fazer um elogio, dar um presente. Essas são algumas ideias comprovadas pela ciência para estimular os hormônios que geram as recompensas cerebrais que nós tanto precisamos para sermos felizes, não é? Agora é com vocês. Até a próxima aula.